Olá, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Gueraldi, coach de alta performance e trainer em programação neurolinguística. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre o segundo dia da agenda do CONA-PNL, Congresso Nacional de Programação Neurolinguística, completamente online. Tá? Neste segundo dia, 6 palestras extraordinárias, incríveis, muito boas. Tá? Então, eu vou falar aqui para você sobre um pouquinho, não de cada palestra, porque eu não conheço o conteúdo de cada palestra, eu conheço os temas, né, a partir da minha experiência de coach, de trainer em PNL, de estudioso dessa área do desenvolvimento humano. Então vou dar para você um trailerzinho, uma ideia de o que tem de bom hoje, tá bom? Então vamos lá. Hoje tem uma palestra liberada o dia inteiro com Jerônimo Temel, grande coach, coach dos coaches, né? Pessoa que cresceu muito nesse mercado, ele fala também de PNL, que aí é um parênteses, né? É só um parênteses para ver como, na minha percepção, na minha visão, coaching em PNL não é tão eficiente quanto coaching sozinho, apesar de ter várias ferramentas de coaching, e dependendo da sua abordagem, tem pessoas que trabalham com coaching sistêmico, envolvendo constelações familiares e constelações organizacionais, é o que está aqui, eu vou falar para você sobre isso, da Cornélia Bennett, que tem uma palestra sobre pensamento sistêmico. Tem coaches que têm abordagem com Enneagrama, por exemplo, né, que são 9 arquétipos de como sua personalidade funciona, como ela interage. Tem abordagens de coaching com... tem hipnoterapia, né? Tem gente que fala o hipnocoaching, então são algumas sessões de coaching voltadas para um resultado específico. Então, tem abordagens diferentes de coaching, né? Mas, na minha visão, todas elas estão interligadas, elas não são isoladas. Né? O coaching é uma metodologia extremamente eficiente de você segmentar temas e passos para um determinado objetivo. E as outras interfaces, que são, não sei nem se são consideradas epistemologias, né? São ciências isoladas, eu não acredito que elas sejam ciências isoladas, elas convergem, elas têm vários pontos de interseção, vários pontos em comum. Né? Então, eu encaro esse quase que apêndice do coach, né? Tem o coach e tem os apêndices, que são essas ciências, essas epistemologias por trás. Como se fosse uma lupa, né? Por trás de como você encara o processo de coaching. Porque coaching é um processo. Coaching é um processo. Tanto que o coach está no gerúndio. Coaching. Coaching, ING. Então o coach está no gerúndio. O coach é caracterizado por um processo. Não é uma ciência de conhecimento isolado. Né? Então, o próprio Jerônimo, em uma palestra de PNL, né? Então, quer dizer, ele tem alguns conceitos de PNL, ele fala sobre o poder da clareza, que é fundamental. Né? Quando meus clientes de coach falam assim, cara, o que eu vou ganhar com o coach? Eu falei, diversas coisas. Uma delas é clareza. E quem tem clareza é quase que... é como se fosse desvendado o mundo para você. Porque assim, você começa a ter muito mais objetivo, você começa a enxergar melhor. É aquela ideia, né, de quando foram entrevistar um empreendedor, ele falou assim, cara, como é que você tem sucesso na vida, você tem tanto sucesso, parece que você tem um toque de Midas, tudo que você toca vira ouro, qual o seu segredo? Aí o cara fala, cara, não tem muito segredo não, é clareza, é trabalho, né, trabalho duro. Ah não, mas qual é o seu segredo? Ele falou, vou te dar um exemplo. Aí a repórter, né, falou assim, tá vendo aquele pontinho lá? Aí ela, que ponto? Aquele pontinho lá, ó, dá uma olhada ali, tá ali atrás dos montes e tal. Não, não tô vendo, ali, lá atrás. Aí a repórter fala, eu vi. Ele, pois é, eu vi primeiro. Essa é a vantagem. Esse é o poder da clareza. É você enxergar mais longe, sabe, com mais segurança, com mais definição, nitidez, o que você deseja, o que você busca. Então, a clareza é fundamental. Então, na minha concepção, na concepção do Ronaldo, o processo de coaching tem que ter o benefício básico de clareza. Segundo benefício básico, autoconhecimento. Então, esses dois pilares aliados te levam, cara, basicamente a qualquer lugar. Porque você se conhece, você sabe quais são os seus hot bottoms, seus cold bottoms, quer dizer, aquilo que te motiva, aquilo que te desanima. Então, você conhecendo isso, você consegue se proteger melhor do que te desanima e você consegue potencializar o que te anima. E com clareza, você fala, cara, é esse caminho que eu quero chegar. É aqui que eu quero alcançar, é para aqui que eu quero ir. Né? Então, o Jerônimo vai fazer essa palestra, vai estar liberada o dia inteiro. Né, poder da clareza. Às 10 horas da manhã vai ter a palestra com a Cornélia Bennett, o pensamento sistêmico. Ela é uma especialista em constelações familiares. Constelação familiar, ela foi, na verdade, definida, não sei se foi descoberta, ela foi definida, né, Bert Hellinger, pelo alemão Bert Hellinger, e é bem interessante, que começou com familiar e se desmembrou em algumas áreas. Eu, por exemplo, estudei bastante constelações organizacionais. Então, dentro da empresa, você consegue ver exatamente o que está exposto, né, porque é o pensamento sistêmico.
Então, assim, você não é isolado, você não é simplesmente funcionário, como você não é simplesmente um filho, um marido, né? Um irmão. Você tem papéis, identidade dentro de um contexto, né? Seja na família, seja na empresa. E o pensamento sistêmico mostra isso muito bem, porque um jargão da PNL, que é muito explorado nas constelações, é a tal da ecologia. Né? No senso comum, quando fala ecologia, se pensa logo em meio ambiente. E não está de todo errado, porque ecologia é o seguinte: ecologia, a rigor, seria, né, o estudo do ambiente. Né? Então, assim, é onde você está inserido, porque você não está isolado no mundo. Então, as suas decisões, quem se beneficia ou quem se prejudica pelas suas ações e suas decisões. E como isso afeta você. Tá? Então, constelações, mais uma vez, familiares ou sistêmicas. Estou olhando aqui para ver se eu estou enquadrado, porque sim, eu estou me balançando um pouquinho. Né? Então, qual o grande benefício das constelações? Né? É porque, mais uma vez, como estão ligados, né? A PNL já mostra que o mapa não é o território. O que quer dizer? Que o que está à nossa volta externa não é exatamente o que a gente representa dela. Porque o que está externo não cabe na nossa cabeça. O que cabe na nossa cabeça é uma representação, é uma codificação, é uma estrutura de códigos cognitivos para que a mente entenda o que está acontecendo aqui fora. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós temos alguns filtros mentais para poder, assim, chega as informações, mundo externo. Eu vejo coisas, eu ouço coisas, eu sinto coisas, eu processo julgamentos, crenças e valores em cima disso, experiências passadas, memórias. Então isso tudo é uma codificação, uma estrutura de codificação que vem essas informações, elas passam por alguns filtros, né, filtros sensoriais, filtros cognitivos, né, e aí, pum, chega alguma representação e entra na minha cabeça, essa representação. Então esse é o mapa de um território maior. Faz sentido para você até aí? E aí tá legal. Quando você vai trabalhar com constelação e pensamento sistêmico, é que nem sempre você está ciente dessa representação. Então, quando você faz um trabalho e você coloca como se você colocasse para fora, você expõe numa forma de desenho, ou com pessoas, ou com objetos, ou com a habilidade que o constelador tiver, você expõe, você externaliza a sua representação interna. E você começa a trabalhar com representações, você começa a trabalhar com metáforas, e aí é que a sua mente, ela associa, quando ela percebe, caramba, ela valida. É isso aqui mesmo. É assim que eu vejo. Tá? É assim que eu vejo. Onde está tal determinada coisa, para onde está olhando, em que posição. E assim, caramba, faz sentido para mim. Beleza. Faz sentido? Faz. É como se você já tivesse estabelecido essa metáfora, a sua mente faz uma associação direto com aquilo, e o constelador trabalha com a representação, não trabalha mais com o que está dentro da sua cabeça. Trabalha com a representação. E milagres acontecem a partir daí. É bem interessante, é bem interessante. Às 2 horas tem uma palestra do André Persson. O André Persson é um cara altamente gabaritado no coaching, na programação neurolinguística. Ele tem uma vasta bibliografia, cursos. Então, já li os livros dele. Não todos, que ele tem muitos livros, né? Mas é uma pessoa que tem muito conteúdo. Então, quando ele se dispõe a fazer uma palestra, vale a pena ouvir. Tá? O tema dele é estratégias para resolver estados de hesitação ou confusão. Então, vale a pena. André Persson. Bem, se você quiser dar um Google, pesquisa, é um cara realmente gabaritado nessa área, estudioso, está sempre evoluindo e aplicando, e ele busca sempre aplicar no coaching técnicas de programação neurolinguística. É bem interessante. Às 16 horas tem o Wellington Magela, que ele vai falar sobre PNL generativa e novos caminhos do coaching. Cara, PNL generativa é bem interessante. Isso está no estado da arte, digamos assim. Eu particularmente gosto muito da PNL da primeira geração, que é a mente cognitiva. Vamos só estabelecer assim, quando a PNL surgiu, né, década de 70, ela foi evoluindo, e o que, não digo que é senso comum, mas o que é trabalhado hoje nesse métier, né, nesse ambiente dos estudiosos e praticantes, né, os praticantes em PNL, é que há 3 gerações. Tá? A primeira geração da PNL vem muito da mente cognitiva, assim, o trabalho é muito na cabeça. É muito na cabeça. Né? Assim, imagina isso, faz isso e tal. Aí veio a segunda geração da PNL, liderada por Robert Dilts e Judith Delosier, que é muito da mente do corpo. Então é quando o corpo começa a interagir bastante. E é interessante, porque coincidiu, né, no rompimento dos co-criadores da PNL, né, do Richard Bandler e do John Grinder, surgiram seus primeiros pupilos, né, a primeira geração de pupilos dele, que é o Stephen Gilligan, Robert Dilts, né, a Judith Delosier, a Leslie Cameron Bandler, que já não é mais Bandler, né, é a Leslie Cameron. Então, vieram esses estudiosos, né, os primeiros alunos da PNL, e eles deram um desenvolvimento. Né?
praticamente na lacuna de um líder, né, que houve o rompimento do Grinder e do Banner, eles começaram a desenvolver, e faz todo sentido, porque a neurociência hoje mostra que, porque o corpo, né, porque o estômago, assim, o intestino, ele tem tantos neurônios quanto o cérebro, por isso que a gente fala que é o segundo cérebro na barriga, que é a região somática. Aí veio uma outra área de desenvolvimento de pesquisa, que é a experiência somática, né, o Somatic Experience, que estuda muito o gut feeling, né, estuda muito as suas reações. Quem estuda hipnoterapia tem o que se chama cada vez mais dos movimentos ideomotores, das extremidades do corpo, né? Porque o corpo reage, não é só a cabeça. Acontece na cabeça, o corpo reage. Então, quando você começa a prestar atenção nos sinais que o corpo te passa, não apenas a sua mente, você consegue traduzir alguns códigos, alguns conceitos, alguns comportamentos, né? Então, essa segunda geração da PNL veio para estudar muito a mente do corpo. E veio a terceira geração da PNL, que é... Diltz está nessa também, o Gilligan, que é a mente do campo. Né? É assim, não é mais o inconsciente do indivíduo, o seu consciente consciente, não é mais sua reação corporal, é sim a sua interação com o campo. Né? É como você percebe sincronicidade no mundo, como você interage com as pessoas. Então, é bem interessante. E aí está dentro desse contexto da PNL generativa, que provavelmente, assim, eu não conheço, não vi a palestra do Wellington Magela, só estou aqui trazendo para você o quão interessante pode ser o conteúdo dessa palestra, para você assistir, tá? Às 18 horas vem Dr. Jairo Mancilha, foi um dos meus tutores, um dos caras com que eu estudei mais tempo, PNL, diretor do INAP, né, Instituto de Neurolinguística Aplicada. Então, tenho certeza que vai ser bem interessante, né? Assim, a maior parte do meu treinamento de PNL foi com ele, né? Ele e os instrutores lá do INAP. E o tema do Jairo Mancilha é aprendendo e ensinando com cérebro e mente. É bem interessante isso. Eu acredito que ele deve citar Guimarães Rosa bastante, Milton Erickson, e vale a pena, tá? Ele está nessa cruzada aí há mais de 20 anos. Então, é um dos mais longevos nessa história da PNL do coach no Brasil. Às 8 horas tem Yoshio Kadamoto falando sobre a morte é uma dádiva. É bem interessante. Eu não sei a palestra, mais uma vez, estou rechaçando aqui, né? Estou reforçando para você que eu não conheço a palestra, mas são os temas. E só pelo título A Morte é uma Dádiva, eu imagino que ele vai trabalhar muito com ressignificação, e o que a gente chama de... dependendo do termo em inglês, né? Na área de psicologia aplicada, na área de neurociência e psicologia aplicada, tem um termo para isso, que é priming. O que é o priming? É como se você estabelecesse um balizamento, uma referência, né? No que você está conversando com a pessoa, você estabelece um prime. Tipo, o prime é uma referência que a pessoa vai buscar porque você já citou aquilo. E negociações, isso é muito importante também, né? Quando você estuda negociação avançada, estratégia de negociação, depende da nomenclatura. Eles não chamam prime, eles chamam BAFTA, eles dão um outro nome. Mas a ideia é que você estabeleça uma referência daquilo, tipo, pum, você joga uma referência. E você continua a negociação. É quase que inconscientemente a pessoa com quem você está interagindo vai se referir, vai buscar essa referência a todo momento. Ou seja, então ela tem uma referência. Você estabelece um prime, ela tem essa referência. Ao longo da negociação, você oferece uma outra opção. E essa outra opção, inconscientemente, seu interlocutor vai comparar com essa. Então, vai ser melhor. Então, qual o pulo do gato aqui? Em negociação se aplica muito isso. Você estabelece, tipo, algumas etapas. Você mensura algumas etapas de resultado que são benéficos para você. Resultado mínimo, resultado médio, resultado bom, resultado extraordinário. E aí você fala, cara, eu quero um resultado extraordinário. Ou eu quero um resultado, assim, muito bom. Só que você estabelece, de repente, na sua âncora, esse resultado mínimo, né? Para a pessoa ficar com a mente nesse resultado mínimo. E aí quando você apresentar um outro resultado, ela vai topar, porque comparando com esse, pô, é melhor, né? Depende do objetivo da negociação, claro, né? Se for o oposto é pagar, então você bota valores muito altos, ou prime, né? Então você repara, quando as pessoas vão vender alguma coisa, eu estudei pra caramba, eu vou investir tanto em mim e tal, esse curso custaria tranquilamente 50 mil reais. Só que eu não vou cobrar isso. Aí você fica com 50 mil reais na cabeça, é o prime. Puf, uau, caramba! E aí quando o cara oferece, por mais que ofereça, sei lá, 5 mil reais, 4 mil reais, você vai falar, cara, é barato comparado a 50 mil reais. Pô, o jogo é 50 mil reais, você oferece 4, fala, pô, 4 é barato. Por mais que talvez seja caro. Se ele de cara desse logo um valor 4, e aí você vai achar 4 muito alto, né? Então, se desse 2 mil reais, você fala, não, pô, eu conheço curso de 2 mil reais, então o curso de 4 mil reais é muito caro. Mas se o Prime já é, sei lá, 50 mil reais, quando você oferece 4 mil reais, ela fica barato. Isso é o Prime. Isso é referência, né? Mas eu acredito que essa palestra do Yoshio Kadamoto, ele vai trabalhar com referência, né? Porque assim, a dádiva da morte.
Eu conheço muitas pessoas, tem exercícios que falam assim, imagina que você morreu. Cara, é bem interessante quando faz esse treinamento, esse exercício de quase que ponte ao futuro, de imaginação, e quando tem um tipo de transe envolvido. E você fala, cara, o que comparado à morte é problema para mim? Quando você já projeta a morte, assim, a morte é reversível. Então o problema que você está enfrentando hoje é muito pequeno comparado à morte. Então talvez seja essa jogada. Talvez seja esse balizamento, esse prime. Fui longe demais, mas enfim, essas aí são as 6 palestras de hoje, já acompanhe, tem um link aqui embaixo, caso você perca alguma palestra e tenha interesse em assistir, se inscreva no link aqui embaixo na descrição do vídeo, que você vai ter acesso a todas as palestras do Conan Pernelli durante um ano, tá bom? Um abraço, tchau!